Olá, professores, tudo bem com vocês? Sou o professor Natalício, PCNP de Matemática do Ensino Médio, da Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. Eu sou a professora Letícia, estou como PCNP de Ciências e Biologia e desejo uma excelente reunião a todos. Antes da gente começar a dar sequência à pauta formativa, gostaria de fazer um agradecimento em especial à nossa dirigente de ensino, a professora Luciane, e o professor Maico, diretor do Núcleo Pedagógico, que muito tem nos apoiado. Assim como também nossos colegas PCNPs Fábio e Flávia, né, que juntos elaboramos essa pauta formativa, pensando no processo de ensino-aprendizagem, neste momento de distanciamento, de aula não presencial, e também nas dificuldades em lidar com uma situação nova como esta. Eu vou compartilhar com vocês agora o PPT, para que vocês possam acompanhar junto conosco os objetivos dessa formação, tudo bem? Bom, dando sequência à nossa atividade, para começo de conversa, é importante também, antes da gente avançar na pauta, que o coordenador compartilhe com seus professores o texto que nós disponibilizamos, né, na qual utilizaremos para essa atividade, tudo bem? E a dinâmica das atividades será a seguinte: a cada atividade, nós teremos um tempo de 15 minutos para pensar sobre ela, discutir sobre ela, compartilhar as impressões com os colegas, tudo bem? Então, após os 15 minutos, a gente retorna para a próxima atividade. Então, essa será a dinâmica de todas as atividades, né? Vocês vão utilizar do meio mais comum, mais familiar, para fazer essa discussão. Aqueles que vocês já estão habituados, por exemplo, grupo de WhatsApp, né? O nosso intuito nessa atividade é compreender o processo de ensino-aprendizagem nesse momento de distanciamento social e refletir sobre os meios para o ensino remoto, assim como também a mediação e o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, né? Disponibilizamos, então, um texto que o coordenador vai compartilhar com vocês para leitura individual e, após essa atividade, socializar com seus pares as suas impressões e as suas experiências. Para tanto, é importante que pause o vídeo, ou melhor, não avance para a próxima atividade. Tudo bem? Então, após 15 minutos, nós retornaremos para a gente seguir na próxima atividade. Então, retomando a pauta formativa, agora a gente vai para a atividade 1, diferentes organizações e acompanhamento da aprendizagem dos estudantes com vistas ao desenvolvimento das atividades essenciais de cada componente. Essas habilidades essenciais, elas se referem àquela habilidade do ciclo, né, e não somente do bimestre, e elas são importantes, né, e a gente não pode, principalmente em matemática, pensando agora na avaliação da aprendizagem em processo, não perder de vista nem as habilidades essenciais, e também aquelas habilidades do bimestre. Então, a dinâmica será a mesma da atividade anterior. Vocês vão pausar o vídeo 15 minutos, fazer essa discussão de como está se dando essa organização, né, do ensino-aprendizado, o que vocês estão, qual ferramenta vocês estão utilizando, como vocês estão enviando essas atividades, quais as dificuldades, como os alunos estão realizando essas atividades. Ou seja, vocês vão compartilhar, socializar, né, e o grupo vai se ajudar nesse sentido, né, das estratégias que tem lançado para melhorar esse processo. E, para tanto, a gente deixou aí, colocou no PPT, e aí o professor coordenador vai colaborar conosco em disponibilizar para vocês, né, compartilhar com vocês o PPT, e vocês vão pausar o vídeo nas questões norteadoras, para poder discutir com seus colegas, utilizando da plataforma mais familiar, no caso, eu acredito que seja o WhatsApp, que vocês têm mais utilizado para discutir, né? Então, vocês podem deixar esse slide com as perguntas norteadoras para fomentar a discussão, e o coordenador pode disponibilizar as imagens, né, para que possa também complementar, ou ajudar, ou apoiar, ou motivar a discussão de vocês. Tudo bem? Então,
15 minutos, a gente retorna, após 15 minutos, nós retornamos para a próxima atividade. Tudo bem? Então, boa discussão. Olá, professores. Então é o seguinte, eu acredito que a discussão foi bastante rica, até porque o momento que nós estamos vivendo é um momento ímpar, né? E de forma inesperada, né? Muito rápido, né? Como tudo foi acontecendo, mas como todo desafio tem seu lado positivo e as suas dificuldades. E junto a gente vai encarar e enfrentar essas dificuldades. Eu acredito que vocês tenham também pensado, por exemplo, na primeira imagem, na primeira coluna, aonde a gente vê uma certa aflição, um certo medo, uma certa dificuldade, respeitando os distanciamentos, não, né, desconsiderem essa proximidade, né? Mas a gente percebe uma certa aflição, uma certa dificuldade, né? A gente sabe que tem colegas que não têm tanta familiaridade em elaborar a atividade, encaminhar a atividade, acompanhar a atividade. Ao lado, a gente percebe também uma imagem interessante, porque não é um isolamento social, é um distanciamento social, não é? Então, entender isso, né, e utilizar dos meios, né, para se comunicar, né, para trocar experiências, para até solicitar uma ajuda, para acompanhar a aprendizagem dos alunos, né? Isso é muito importante para que tenhamos elementos suficientes, até mesmo para o conselho de classe, né? Está já próximo. Na imagem, na primeira coluna, logo abaixo, a gente percebe uma certa harmonia, uma certa organização, né? Poderia esse professor, né, a gente poderia chamar assim, tratar dessa forma, estar elaborando ou até fazendo a mediação, conversando com os alunos. Na terceira coluna, logo abaixo, né, a gente percebe também como a pessoa se organiza ou organiza o ambiente de trabalho, né, de forma mais harmoniosa, e ali a gente poderia até pensar na elaboração e no planejamento da aula. Então, essa forma de organização, ela é muito importante para que nós tenhamos aí uma boa comunicação, organização, interação, até mesmo inspiração na elaboração das atividades, né? Bom, a próxima atividade, antes de ir para a próxima atividade, nós temos mais algumas imagens, né? E essas imagens, elas podem, até de certa forma, demonstrar aquilo que eu tinha mencionado anteriormente. Não se trata de um isolamento social, se trata de um distanciamento social. Então, a tecnologia, nesse sentido, né, ela pode ser muito, mas muito eficaz, né, nos ajudando nas dúvidas, nas dificuldades, acompanhando, orientando, fazendo as intervenções com os alunos, compartilhando, avaliando também a aprendizagem dos alunos. E logo aqui nós colocamos também um texto importante para a nossa reflexão. Aprender é bem mais que um costume. Aprender é uma necessidade. E por ser uma necessidade, não adianta tentar fugir, e sim encarar o medo das tecnologias. E isso juntos é muito mais fácil, né? Coletivo é muito mais fácil, né? Porque a soma das partes nunca será igual ao coletivo. Bom, seria interessante procurar meios de se apropriar ou testar novos recursos digitais, né? Se for feita de forma descontraída e com um colega de trabalho, seria uma excelente oportunidade de testarem e aprenderem de forma até sincronizada, né? E a gente percebe que é menos doloroso, né? Então, nesse ATPC, a gente se dedicou mais a jogar uma luz, um olhar sobre essa questão que nós acreditamos, né, que
a organização do trabalho, o acompanhamento do professor, até mesmo, né, nas próximas ATPCs, para a gente avançar em outros temas mais específicos da área, será muito mais tranquilo, né? Então, na próxima atividade, ela terá a mesma dinâmica. Vocês vão pausar o vídeo, vão fazer a discussão com seus pares, e depois de 15 minutos, retornaremos para a próxima atividade. Tudo bem? Nessa atividade, nós colocamos como a unidade no trabalho docente com as aulas não presenciais. Então, na atividade 1, vocês jogaram um olhar, lançaram um olhar, na verdade, sobre o processo de ensino-aprendizagem. Nessa atividade, vocês vão lançar um olhar sobre a importância da unidade no trabalho docente, o alinhamento, a sintonia, o sincronismo dos docentes, né? Até mesmo para evitar uma sobrecarga no aluno de atividades e um alinhamento também com aquelas aulas online e do aplicativo, né? Do centro de mídias, tudo bem? E, ao mesmo tempo, também, essa unidade vai ajudar aqueles professores que não estão tão familiarizados com a tecnologia. Essa é a proposta, então. E, para tanto, nós deixamos aqui também algumas perguntas norteadoras. Por exemplo, quais recursos tecnológicos você utiliza em suas aulas ou no planejamento? Como está lidando com esses recursos digitais nas suas aulas não presenciais? Como tem se organizado ou utilizado os recursos tecnológicos? Como está a sua comunicação ou a mediação com seus alunos? Quais outros recursos ou que poderia favorecer a interação melhor com seus pares, no que se refere ao uso das tecnologias digitais? Então, essa atividade é lançar uma discussão, compartilhando experiências, né, e dificuldades, para juntos a gente conseguir o melhor caminho, de modo que atenda melhor o aluno, né, acompanhe melhor o aprendizado do aluno, né? Vamos lá, então, pausem o vídeo e daqui 15 minutos nós retornamos. Olá, professores, então, retornando da atividade, certamente, da mesma forma como na atividade anterior, acredito que foi muito produtivo, e acredito também que tenha professores, colegas com muita facilidade com a tecnologia, assim como tem colegas com muita dúvida e muita dificuldade nesse primeiro momento, né? Mas o que é importante é a gente, na unidade, nos ajudarmos, como foi feito nessa atividade, certo? A nossa próxima atividade é uma autoavaliação, e, para tanto, colocamos aqui e vamos contar com a colaboração do professor coordenador na mediação dessa autoavaliação, tudo bem? Novamente, fazendo uso da plataforma que vocês estão mais familiarizados, no caso, um grupo de WhatsApp, né, para fazer uma autoavaliação de tudo que foi discutido, de tudo que foi tratado até o momento, até esse momento. Para tanto, então, nós temos aqui questões para nortear a avaliação acerca das discussões e socializações entre os pares, nessas 3 atividades que nós realizamos. Então, alguém discordou de alguma das questões? Qual? Poderia justificar? Alguém mais também discordou ou gostaria de acrescentar um novo argumento? Alguém gostaria de trazer o seu ponto de vista? Alguma das afirmativas surpreendeu, lançando um olhar para as questões dos desafios neste novo paradigma, aula não presenciais, de sala de aula com um olhar renovado? Alguma dessas afirmativas causou incômodo? Qual a razão? Alguma das afirmativas poderia ser reescrita para representar melhor o pensamento do nosso grupo a respeito do ponto em questão? A partir de tudo o que discutimos, existe alguma
nova afirmativa que poderíamos acrescentar à lista original? Então, para essa atividade, teremos a mesma dinâmica, 15 minutos. Tudo bem? Em seguida, retornaremos. Olá, professores. Então, vamos retomar. Nossa próxima atividade, agora, na verdade, não é uma atividade, é mais uma apresentação de um quadro com algumas habilidades que nós recortamos das áreas, né, tanto de matemática quanto de ciência da natureza. Nesse quadro, a gente destacou aqui, lembra que eu mencionei anteriormente, das habilidades essenciais. Então, para o 9º ano, em matemática, reconhecer um número racional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica. Ou seja, na verdade, o que eu quero demonstrar aqui é o reconhecer, o nível dessa habilidade, reconhecer. Agora, olhando a próxima habilidade, a gente já vê que o nível, a complexidade dela é um tanto maior. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, né? Então, de tudo que nós discutimos até o momento, como que podemos acompanhar se os alunos estão resolvendo, né, se os alunos estão reconhecendo, né? Da mesma forma, a gente, na terceira série do ensino médio também, destacamos duas habilidades desse primeiro bimestre. Identificar a equação da reta por 2 pontos. Lembrando que isso aqui são só exemplos, e que o ponto aqui é chamar atenção para a complexidade da habilidade, o nível dela. Ou seja, são habilidades aqui, ó, de nível de menor complexidade. Identificar a equação da reta por meio de 2 pontos. Olha a outra habilidade, resolver problemas por meio de equações de circunferência. Como que os alunos têm desenvolvido essa habilidade? Como que você, professor, ou nós, temos proposto atividade com esse olhar, né? De modo que eles desenvolvam essas habilidades. Como as aulas online pela TV Univesp e o Centro de Mídias têm tratado desses assuntos e dessas questões. Qual é a relação? Como eu tenho complementado? Da mesma forma, nós pensamos em ciências da natureza. Por exemplo, em ciências, identificar e compreender o avanço tecnológico. Como eu tenho preparado os meus roteiros? Em biologia, reconhecer as relações de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos, né? E aqui nós temos alguns pontos de atenções que a gente colocou, pontos de atenção que nós colocamos. Possibilidades metodológicas, que aí o PPT vai ficar disponível para vocês e vocês podem analisar com calma. Em física, avaliação do consumo elétrico residencial e outras instalações, caracterizar os aparelhos elétricos a partir de especificações dos fabricantes. Veja, como exemplo, a complexidade, né? São habilidades mais tranquilas, né? E como eu tenho acompanhado e tenho proposto atividades nesse sentido. Em química, processos químicos em sistemas naturais e produtivos que utilizam nitrogênio. Como é que está se dando essas atividades que nós estamos propondo? Por exemplo, relacionar a energia de ativação da etapa lenta para transformações químicas, com velocidade com que e com a velocidade com que ela ocorre. E ali, na segunda coluna, vocês podem observar que tem pontos de atenção também, por exemplo, que vai auxiliar na elaboração e nos roteiros de atividade de vocês. Reconhecer o estudante como personagem ativo, é importante que ele esteja ativo, né, que ele realize tarefas, né, no processo de ensino-aprendizagem, e ser capaz de elaborar uma abordagem didática que coloque no centro desse processo. Ou seja, pensar em atividades, né, que, mesmo à distância, o aluno consiga realizar, saber montar, né, uma pequena variedade de experimentos, simples e seguro,
uma orientação para isso. De repente, um olhar sobre a sua volta, a cozinha, por exemplo, ele consegue observar ele consegue observar certos comportamentos que estão presentes dentro dessa disciplina da química. Bom, enfim, isso vai ficar disponível para vocês, junto com a discussão que nós fizemos anteriormente, alinhar o trabalho tanto nos roteiros de atividade com vocês, quanto do Centro de Mídias e das aulas ao vivo pela TV Univesp. Em seguida, vale também destacar o kit escolar de estudo para casa, os kits escolares para estudar em casa. Os alunos receberam os materiais, né? Não somente esses, mas eles têm em casa, e as escolas estão disponibilizando, os livros didáticos, o material do São Paulo Faz Escola, caderno do aluno, tanto de matemática, né, quanto de ciências da natureza, assim como também os paradidáticos também, que eles podem disponibilizar, além de outros materiais, como o Aprender Sempre, tá certo? Então, nós temos material, os alunos têm materiais, eles têm materiais, o que nós precisamos é ajustar essa comunicação, alinhar essas nossas ações, de modo que o aluno não se sinta sobrecarregado e consiga realizar e dar as devolutivas das atividades que vocês, professores, têm encaminhado. Né? Então, aqui nós temos mais alguns materiais disponibilizados pela SEDUC, que é o Centro de Mídias, mais os demais materiais e documento orientador também sobre as atividades em casa, além do material Aprender Sempre, de língua portuguesa, e também vai ter de matemática, tem de matemática, assim como também a AP, que as escolas já estão entregando, e em colaboração com os pais, né, os alunos realizarão e farão a devolutiva, né, para a gente, com as informações, para que possamos, num conselho de classe, ou até mesmo analisar de qual modo nós podemos auxiliá-los e recuperá-los também, tanto nesse momento de distanciamento, quanto no retorno das aulas presenciais. Então, professores, eu agradeço, muito obrigado, um bom trabalho a todos, e vamos fortalecer as nossas conexões.